A traição tem um cheiro específico, e naquele dia, ela cheirava a antisséptico hospitalar e ao perfume barato de lavanda que a minha sogra sempre usava. Imagine estar deitada em uma cama de hospital, com o bip constante das máquinas sendo o único ritmo que mantém a sua sanidade, enquanto você tenta se recuperar de uma dor que quase te levou. Você está vulnerável, frágil, e a única coisa que te mantém firme é a esperança de voltar para o seu lar, para o seu porto seguro, para o homem que prometeu te amar na saúde e na doença. Mas, em vez de um abraço ou de uma palavra de conforto, o que eu recebi foi o estalo seco da voz daquela mulher que sempre me odiou em silêncio. Ela não esperou eu receber alta. Ela não esperou o meu corpo parar de tremer. Com um sorriso que não chegava aos olhos, ela se inclinou sobre o meu leito e, com a frieza de quem descarta um papel usado, soltou a bomba que estilhaçou o pouco que restava do meu mundo. Não se preocupe em voltar, querida. Suas roupas já estão onde você deveria estar, no lixo. E o meu filho? Bom, ele finalmente encontrou uma mulher de verdade para ocupar o seu lugar enquanto você descansa aqui. Naquele momento, o ar sumiu dos meus pulmões com mais força do que qualquer doença poderia fazer. A sensação de ser jogada fora como um resto de comida estragada, enquanto eu lutava pela vida, gerou uma fúria que eu nunca soube que existia dentro de mim. O desespero de estar presa a fios e tubos, incapaz de correr para defender o que era meu por direito, criou um nó na minha garganta que quase me sufocou. Ela não estava apenas me contando uma traição, ela estava celebrando a minha destruição. O meu marido, o homem que eu escolhi para construir uma vida, não estava no corredor esperando para me levar para casa. Ele estava, segundo ela, nos braços de outra, enquanto a mãe dele fazia o serviço sujo de limpar a existência de uma mulher que deu tudo por aquela família. Para você entender como dói ouvir que fui substituída como um par de sapatos velhos, você precisa saber quem eu era antes daquela cama de hospital. Foram 5 anos. 5 anos construindo tijolo por tijolo o que eu achava que era uma fortaleza. Quando conheci o Marcos, ele não tinha nada além de dívidas e um sorriso que me convenceu de que valia a pena lutar por ele. Eu trabalhei em 2 empregos. Virei noites fazendo planilhas e economizando cada centavo para que pudéssemos dar entrada no nosso apartamento. O mesmo apartamento onde agora a minha sogra diz que outra mulher dorme. Eu não fui apenas uma esposa, eu fui a estrutura dele. Quando ele perdeu o emprego, fui eu quem segurou as pontas. Quando ele adoeceu no ano passado, fui eu quem dormiu, em poltronas desconfortáveis de hospital, segurando a mão dele e dizendo que tudo ficaria bem. E a dona Odete, minha sogra? Eu a tratei como a mãe que eu nunca tive. Suportei os comentários passivo-agressivos sobre a minha comida, as críticas sobre como eu cuidava da casa e até o jeito como ela tentava controlar nossas finanças. Eu sorria e engolia o sapo, tudo pela paz na família. Eu acreditava naquela mentira reconfortante de que o amor e o sacrifício vencem tudo. Eu achava que depois de tudo o que eu fiz por eles, eu era intocável, uma parte essencial da engrenagem. O que eu não percebi é que, enquanto eu usava minhas mãos para construir o império do Marcos, ele e a mãe dele estavam apenas esperando a primeira oportunidade para me derrubar do pedestal que eu mesma construí. Eu estava exausta, mas feliz, sem saber que estava alimentando as mesmas pessoas que, no momento da minha maior fraqueza, me chutariam para fora da minha própria vida. O barulho do monitor cardíaco começou a acelerar. Um bip frenético que ecoava o pânico que subia pelo meu peito. Eu tentei me sentar, mas a dor da cirurgia me puxou de volta, como se meu próprio corpo estivesse conspirando contra mim. Olhei para a dona Odete, esperando ver um pingo de arrependimento, uma faísca de humanidade naquele olhar gélido, mas tudo o que encontrei foi um prazer sádico. Ela não estava apenas me dando uma notícia. Ela estava saboreando cada sílaba da minha destruição. Você sempre foi um peso morto na vida dele. Ela sibilou,
inclinando-se tanto que eu podia sentir o cheiro do café que ela tinha acabado de tomar na lanchonete do hospital. Enquanto eu lutava para respirar, ela tirou o celular da bolsa e deslizou a tela. A imagem que ela me mostrou queimou a minha retina mais do que qualquer luz de centro cirúrgico. Era uma foto na nossa sala, na minha sala, no tapete que eu escolhi. O Marcos estava lá, sorrindo, com um copo de cerveja na mão, e ao lado dele, uma mulher loira, jovem, vestindo o meu roupão de seda favorito. O meu roupão. Aquele que eu ganhei no nosso primeiro aniversário. O golpe de misericórdia veio logo em seguida, quando ela jogou uma chave sobre a mesa de cabeceira. Não precisa se dar ao trabalho de procurar a sua chave. Reserva. Eu já troquei as fechaduras. Seus vestidos de marca, seus sapatos, até aquelas fotos ridículas da sua família. Está tudo em sacos pretos na calçada do prédio. O caminhão do lixo passa às 7. Então, se eu fosse você, pedia alta logo se quiser salvar algum trapo. Naquele segundo, o hospital desapareceu. Eu não sentia mais a incisão. Não sentia o efeito dos remédios. Eu sentia o vazio absoluto de ser apagada da minha própria existência, enquanto ainda estava viva. O homem que jurou me proteger estava em casa, assistindo a mãe dele me tratar como um tumor que precisava ser removido com urgência. A traição não foi apenas o adultério. Foi o planejamento meticuloso de me deixar sem teto, sem roupas e sem dignidade, exatamente quando eu não tinha forças para revidar. Com o coração batendo na garganta e a mão trêmula, eu peguei o celular na mesa de cabeceira. Eu precisava ouvir da boca do Marcos que aquilo era uma mentira, que a mãe dele tinha tido um surto psicótico, que nada daquilo era real. Disquei o número dele 1, 2, 5 vezes. No sexto toque, ele atendeu. Mas não foi a voz preocupada do meu marido que eu ouvi. Foi um silêncio pesado, cortado apenas pelo som de música baixa e risadas ao fundo. Marcos, a sua mãe está aqui. Ela disse coisas horríveis. Por favor, vem me buscar. Eu implorei. As lágrimas, finalmente transbordando e molhando o lençol branco do hospital. Houve uma pausa longa. Então, a voz dele veio fria, desprovida de qualquer rastro do homem com quem eu vivi por meia década. Para de drama. Minha mãe só está fazendo o que eu não tive coragem de fazer. Eu não aguentava mais essa sua energia pesada, essa doença. Eu precisava de vida, de alegria. A Joyce me dá isso. Não me liga mais. Resolve com o meu advogado. Ele desligou. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer corte cirúrgico. Mas o golpe final ainda não tinha sido dado. Tentei abrir o aplicativo do banco para chamar um transporte particular, para tentar chegar em casa antes do caminhão de lixo. Foi então que eu vi. Saldo zero. Ele tinha limpado a nossa conta conjunta. Cada centavo das minhas economias, o dinheiro que eu guardei para a minha recuperação, tudo tinha sido transferido para uma conta desconhecida. Eu estava presa. Literalmente presa a uma cama de hospital, sem R$ 1 no bolso, sem casa para voltar, com minhas memórias sendo jogadas em sacos de lixo, e o homem que eu amava celebrando a minha partida, com outra mulher no sofá que eu ainda estava pagando em 10 parcelas. A sensação de abandono total é indescritível. É como se você deixasse de ser um ser humano e se tornasse um estorvo que ninguém quer por perto. Eu olhei para o relógio na parede, 18h15. O caminhão do lixo passaria em menos de 1 hora. Eu estava ali, sangrando por dentro e por fora, enquanto o mundo que eu construí estava sendo triturado pela ganância e pela covardia de quem eu mais protegi. Enquanto o som do tututu do telefone ecoava no meu ouvido, algo dentro de mim finalmente quebrou. Mas não foi um quebrar de vidro, frágil e barulhento. Foi um quebrar de correntes. Por um segundo, eu olhei para o teto branco daquele quarto, e as lágrimas, que antes eram de desespero, simplesmente pararam de cair. O calor da humilhação esfriou
e se transformou em um gelo cortante que percorreu minha espinha. Eles achavam que eu era fraca, porque eu era gentil. Eles achavam que o fato de eu estar em uma cama de hospital me tornava uma presa fácil. Mas o Marcos e a dona Odete cometeram o erro fatal de qualquer predador arrogante. Eles esqueceram com quem estavam lidando. Eles esqueceram que o apartamento onde eles estavam brindando com a tal Joyce não foi conquistado com o sorriso dele, mas com o meu suor. Eles esqueceram que cada contrato da empresa dele passou pelas minhas mãos. Eu olhei para a dona Odete, que ainda tinha aquele sorrisinho vitorioso no rosto, esperando que eu implorasse, que eu me humilhasse. Eu não disse uma palavra. Eu apenas peguei o controle da cama, me inclinei para frente, ignorando a pontada de dor no meu abdômen, e olhei fixamente nos olhos dela. O sorriso dela começou a murchar quando ela viu que o brilho de vítima nos meus olhos tinha sido substituído por algo muito mais sombrio. Eu não chamei a enfermeira. Eu não liguei para a polícia. Eu liguei para o meu irmão, que é o advogado tributário mais implacável que eu conheço, e para o síndico do meu prédio. Odete, eu disse, minha voz saindo tão estável que até eu me surpreendi. Você disse que o caminhão do lixo passa às 7, certo? É bom correr, porque o que vai ser jogado na calçada hoje não são os meus vestidos. É a dignidade que vocês acharam que tinham e o teto que vocês pensaram que me pertencia. Naquele momento, eu não era mais a paciente do quarto 402. Eu era o pesadelo que eles mesmos tinham acabado de invocar. Às 18h40, o quarto de hospital estava em silêncio, mas o mundo lá fora estava prestes a explodir. Enquanto a minha sogra ainda me encarava, tentando processar a minha súbita mudança de tom, o celular dela começou a tocar freneticamente. Era o Marcos. Quando ela atendeu, o grito dele era tão alto que eu podia ouvir da minha cama. Mãe, o que está acontecendo? Tem 2 carros de polícia e um oficial de justiça aqui na porta com o irmão da minha ex. Eles estão dizendo que o apartamento está interditado e que eu tenho 5 minutos para sair. O rosto daquela mulher passou de um rosa vitorioso para um branco cadavérico em questão de segundos. O que eles não sabiam, porque sempre me subestimaram, é que aquele apartamento nunca foi nosso. Ele foi comprado com uma doação de antecipação de herança dos meus pais, registrado em uma cláusula de incomunicabilidade que eu assinei muito antes de saber o canalha que o Marcos era. No momento em que meu irmão recebeu a minha ligação, ele não apenas acionou a liminar de afastamento por violência patrimonial e psicológica, como também levou o síndico e a segurança do prédio para impedir que um único par de meias meu saísse daquele imóvel. Eu fiz questão de colocar o meu celular no viva-voz para o Marcos ouvir. Marcos, lembra que você disse que eu era um peso morto? Pois é. O peso morto acabou de desocupar a sua vida. Mas o teto onde você está dormindo com a sua alegria é meu. E sobre o dinheiro da conta? Meu irmão já rastreou a transferência para a conta da sua amante. Isso se chama fraude e apropriação indébita. Você tem exatamente 4 minutos para sair desse prédio por baixo. Ou vai sair algemado na frente de todos os vizinhos que você tentou impressionar. O som do choro desesperado da tal Joyce ao fundo e os gritos de ódio do Marcos eram música para os meus ouvidos. A dona Odete tentou avançar em mim, mas a enfermeira que eu chamei entrou no quarto bem na hora, acompanhada pelo segurança do hospital. Ela foi escoltada para fora, bufando como um animal encurralado, enquanto eu via, pela tela do celular compartilhada pelo meu irmão, o caminhão de lixo passando pelo prédio. Mas desta vez, quem estava na calçada, sem malas, sem carro e sem dignidade, eram eles. Depois que o silêncio finalmente voltou ao meu quarto de hospital, eu não senti vazio. Eu senti um alívio que nenhuma morfina seria capaz de entregar. Pela câmera do celular, eu assisti ao Marcos e aquela mulher serem escoltados para fora do elevador social. Eles não tiveram tempo de fazer malas.
Ele saiu vestindo um pijama e ela, ironicamente, ainda tentava esconder o rosto com o meu roupão de seda. O mesmo que o segurança do prédio fez questão de arrancar das mãos dela, alegando que era propriedade privada. Eles ficaram ali, parados na calçada, cercados por sacos de lixo que a dona Odete mesma tinha enchido. Os vizinhos, as mesmas pessoas que eles queriam impressionar com aquela fachada de vida perfeita, agora tiravam fotos e comentavam em voz baixa. O caminhão de lixo passou, e por um segundo, o Marcos tentou parar o motorista para resgatar algo, mas foi ignorado como se fosse invisível. O dinheiro que ele roubou? A conta da Joyce foi bloqueada em menos de 1 hora por ordem judicial, e o processo de apropriação indébita agora pairava sobre a cabeça dele como uma guilhotina. 3 dias depois, eu recebi alta. Quando entrei no meu apartamento, o cheiro de lavanda da dona Odete tinha sumido. Meu irmão tinha contratado uma equipe de limpeza pesada para tirar qualquer rastro daquela energia tóxica da minha casa. As fechaduras eram novas, a minha conta bancária estava sendo restaurada. E pela primeira vez em 5 anos, o ar que eu respirava era meu, e de mais ninguém. O Marcos tentou me mandar 47 mensagens implorando por uma conversa civilizada, dizendo que a Joyce o tinha abandonado assim que descobriu que ele não tinha mais um tostão no nome. Eu não respondi. Eu apenas bloqueei o número e sorri, percebendo que o hospital não tinha sido o lugar onde eu quase morri, mas o lugar onde eu finalmente nasci. Agora eu quero saber de você que acompanhou essa reviravolta até aqui. Muita gente me disse que eu fui fria demais ao deixar o Marcos e a mãe dele na rua daquela forma, sem nenhum par de sapatos, enquanto eles tentavam se explicar. Alguns dizem que família é sagrada e que eu deveria ter tido piedade, mesmo depois de tudo o que eles fizeram comigo naquela cama de hospital. Mas eu pergunto, você teria a mesma compaixão por quem tentou apagar a sua existência enquanto você lutava pela vida? Se você estivesse no meu lugar e visse o seu marido com outra pessoa no seu próprio roupão, você teria sido diplomática ou teria feito exatamente o que eu fiz? Deixa aqui nos comentários se você acha que a minha vingança foi justa ou se eu passei dos limites. E se você já viveu algo parecido com uma sogra ou um ex-tóxico, compartilha a sua história. Eu estou lendo tudo e quero saber quem mais aqui já precisou renascer das cinzas.